E eu vou verificar aqui. Ok. Vou perguntar a vocês se está compartilhando direitinho, se vocês conseguem visualizar, tá? Só um minutinho. Não, errei. Não, estamos visualizando. Vocês estão visualizando direitinho? Sim. Tá ótimo. Então, vamos lá. Hoje o tema, o amor é a alma da vida. Que tema, né? Falar de amor é muito bom. Ainda mais dentro da doutrina espírita, que nos permite um aprofundamento nesse conhecimento, nesse sentimento, nessa emoção que é o amor. O amor, quando a gente diz que o amor é a alma da vida, é a mesma coisa que dizer que o amor é a essência da vida. Porque a alma aqui, ela está nessa a palavra que ganha o significado de essência, de dimensão, de construção. O amor é a base da vida. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Foi. Então, se a gente disser o amor é a essência da vida, a gente começa já a sair um pouco, a compreender o tema. Por que que o amor é a essência da vida? Por que que estamos num domingo à tarde, dentro de uma palestra pública, numa casa espírita, virtualmente, falando sobre o amor? Bom, João, capítulo 4, versículo 8, ele diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Reparem que quando João diz que Deus é amor, a primeira coisa que ele faz é nos esclarecer que Deus não é uma personalidade, não é alguém que ama. Deus é o próprio amor. Olha a importância disso. Deus tem essa dimensão que nós não conseguimos compreender ainda, de acordo com os próprios espíritos nos informam, quando Kardec pergunta quem é Deus, o que é Deus? E a espiritualidade nos informa que nós ainda não adquirimos conhecimento suficiente para compreender Deus. Mas João já nos alerta que Deus é amor. Então, temos que começar a ampliar esse nosso conceito de Deus. E nós? A gente costuma, não é bem costume, é um costume falar que nós somos filhos de Deus. Mas o que significa ser filho de Deus? É que nós somos frutos de Deus. A espiritualidade também já nos informa e nos ensina que nosso espírito ele tem como origem Deus. Deus nos criou. Então, somos obras de Deus. E assim como um grande pintor, quando pinta o seu quadro, coloca a sua assinatura para identificar que aquele quadro é dele, Deus também deixou a sua assinatura em nós. E a sua assinatura é através da semente do amor. Então, nós, como filhos de Deus, filhos desse amor, temos dentro de nós essa semente, esse grãozinho. A nossa existência, aqui e agora, e no futuro, decorre desse amor. Como semente que nós temos desse amor, daí podemos concluir e tiramos do tema da palestra de hoje, que o amor é a alma da vida. Se estamos aqui, é por conta desse amor, essa origem. E como toda semente, a semente ela precisa germinar. Então, cabe a nós germinarmos essa semente. De modo figurado, nós devemos adubar a terra, regar, cuidar. Nós devemos construir e proteger esse amor para que ele se amplie. O amor precisa ser exercitado, meus irmãos. Não existe a ideia de que nós, espíritos imperfeitos que somos, temos esse amor dentro de nós e ponto, é o que nos basta. Não. Nós precisamos trabalhar para que um dia nós consigamos chegar perto dessa noção de amor que é Deus. Lázaro nos diz que o espírito ele precisa ser cultivado como um campo.
E se o espírito precisa ser cultivado como um campo, ele precisa ser trabalhado, inclusive todos os sentimentos que nele habitam. Então, nós já temos aqui um primeiro momento rápido falando sobre o amor. O que é o amor? O amor é essa que todos nós temos dentro de nós mesmos, esse embriãozinho, que para evoluirmos, para construirmos a nossa escada rumo à perfeição espiritual, precisamos desenvolver esse amor. Só que a diferença que nós temos na doutrina espírita em relação às demais é que a doutrina espírita ela não vem apenas te dizer, olha, é o amor, Deus é amor, você tem que desenvolver. Ela vai além. A codificação ela foi organizada de modo a nos instruir do porquê, mas também do como. Como evoluir, como transformar essa sementinha numa árvore grande, com frutos, com raízes fortes. E aí vem o nosso querido Mestre Jesus, nos ensinando, através de seu exemplo, como proceder. E aí a gente tem que sempre ter em mente essa questão da nossa doutrina, o motivo pelo qual estamos estudando a doutrina. Nós não temos por único e exclusivo motivo adquirir conhecimento. Que o conhecimento sem prática, meus amigos, não é nada, não é válido, não adianta. Então, nós temos que pegar e ter a vivência espírita. Estudar, sim, ler, compreender e aplicá-la no nosso dia a dia. Eu estou aqui no... De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 9 das Instruções dos Espíritos, ele diz que esse germe do amor, ele se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Então, nós já temos aqui uma pista de como desenvolver esse amor, através de conhecimento moral, atitudes morais e inteligência. Por que a inteligência? Lembra que eu falei que a nossa fé, a doutrina, tem uma questão prática? É essa fé raciocinada. É a inteligência de você observar, no caso concreto, no seu dia a dia, no seu cotidiano, como aplicar os conhecimentos que você já tem. Que somente assim a gente consegue evoluir, fazer essa transformação que a gente tanto deseja, almeja, e é muito trabalhosa, mas não é impossível. Afinal, todos nós temos como destino final a nossa evolução. Então, vamos começar a ver como. E é claro que eu tive que buscar no mestre. Como? Ele é o melhor para nos ensinar. E aí a gente começa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha a importância desse ensinamento. Nós temos que praticar esse amor, a lei do amor, amando o outro. Interessante, é a prática. Então, você só consegue exercitar amando. A gente só consegue absorver e compreender a lei do amor amando. E para amar, Jesus, se a gente pegar o Evangelho e ver através das ações de Jesus para conosco, para os nossos irmãos, naquela época, a gente consegue identificar duas situações duas situações, não, dois aspectos desse amor. Melhor dizendo, são dois aspectos. Amar demanda tempo. Não vai adiantar, ao final dessa palestra, a gente chegar e falar assim, não, a partir de agora eu vou amar todos os meus irmãos. É isso.
é isso, eu tenho que fazer, e a partir de agora vou fazer. Você não vai conseguir dessa forma. Nossa, pessimista. Não, realista. Amar demanda tempo. Amar demanda continuidade. Nós temos que aplacar a ansiedade e entender que nós temos que fazer a nossa parte, mas que é um trabalho, cujo objetivo deve ser alcançado aos poucos. Por que aos poucos? Para que ele ganhe raízes fortes. Se a gente imaginar uma árvore, a raiz, quanto mais profunda tiver essa árvore, a raiz for, mais segura ela está na terra. Então, nós precisamos de tempo para que essa raiz ganhe profundidade e ganhe robustez. Vamos pensar, de acordo com a espiritualidade, nós todos temos uma trajetória espiritual, temos um instinto, nós nascemos com um instinto, esse instinto passa por emoções, passa para a emoção, e da emoção passa para o sentimento. Mas eu gostei de uma forma que a Joana de Ângeles coloca no livro dela, Vida... está aqui. Não está aqui. Justamente isso, que é a Vida Plena, que é o último livro que Divaldo publicou, que ela fala que do instinto nós passamos para a razão. Sim, a partir do momento que eu estudo, que eu tenho conhecimento que a lei do amor ela é necessária para a evolução, e que eu tenho, junto com os outros conceitos que a gente aprende, desenvolvê-la através de moralidade e inteligência, eu começo a raciocinar. Então, do instinto, eu passo para a razão. Da razão, eu passo para a angelitude, passo para o coração, eu passo para a absorção daquele conceito, daquela compreensão de amor e aplico no meu dia a dia automaticamente. Depois, esse tempo, a gente vai ganhando com o quê? É o tempo, você está falando em raiz forte, mas como é que a gente vai ganhar essas raízes fortes? Jesus não falou que nós temos que seremos reconhecidos como discípulos se amarmos uns aos outros? É o quê? Através do que ele está falando ali? A ação positiva. O que é essa ação positiva? É o reconhecimento do amor pela ação. É o amor que age. E esse amor que age, a gente tem vários exemplos assim, no nosso dia a dia, que eu acho que são bem interessantes para a gente começar a compreender como é possível a gente aplicar essa lei do amor. Porque nós temos condições. É que nós, por vezes, esquecemos. Ou porque é muito mais fácil agir de acordo com a sociedade, que por vezes é contrária à lei do amor. Vamos lá? O amor que age, o amor tem uma força tão grande que nós podemos ver o exercício, a prática dessa força de forma física. Quer ver? Uma mãe que tem um filho, o filho começa a passar mal e ela tem que levar o filho correndo para o hospital. Não tem ônibus, não tem horário, não tem violência urbana. Essa mãe vai pegar no filho, ou esse pai, eles vão pegar no filho e vão levá-lo para o hospital. Não tem questão de dor na coluna, não vai ter pressão arterial, você não tem trânsito. Se tiver que levar no colo, vai levar no colo, vai correr com ele nos braços e vai. Você ganha força de onde você menos espera. Se seu filho... tem vários casos que a gente pega, que a gente tem notícia de que mães que, numa situação de perigo, protegem seus filhos e ganham forças e conseguem movimentar itens pesadíssimos, e nós nem sabemos como. Porque a força do amor é exatamente isso. É essa força, que também tem uma componente física, tá? Mas é um exemplo que eu estou dando, que é essa coragem que nos dá esse amor, nos fornece uma coragem de ação. Veja os discípulos de Jesus, os apóstolos que pregavam em situações complexas, os cristãos que, quando perseguidos, e eram encontrados e eram presos, iam para as feras, para os circos romanos, e mantinham a posição, a sua fé. É a coragem. É a coragem nesse amor.
É essa ação. Quer ver uma outra forma de desse amor, e constitui também uma força, nos traz essa noção de força, é quando, diante de uma situação conflituosa, nós conseguirmos permanecer em silêncio. É quando, mesmo sabendo que estamos com razão em determinadas situações, mesmo quando estamos com razão, você identificar que não vai adiantar você falar naquele exato momento, que não vai trazer benefícios a ninguém, provavelmente colocar até a famosa palha na fogueira, e você se permanecer em silêncio. É um silêncio consciente, é um silêncio assim, opa, aqui não dá, vou falar depois. E aí, quando os ânimos se acalmam, você consegue falar, explicar conscientemente, olha, de uma forma clara, pacífica, eu não gostei disso, me senti magoada, não gostei desse comportamento, não concordo com você, você me magoou. Isso é uma forma de falar. O que normalmente nós fazemos? Começamos a entrar numa discussão e você pode até ter razão. Na questão aqui, não foge a isso, é maior, mas você pode até ter razão naquele momento, mas você começa a comentar, o outro não quer ouvir, que ele não está prestando atenção. Então, vocês começam a defender seus pontos de vista e quando a gente para perceber, o tom de voz aumenta, porque quando você não consegue mais dialogar, é impressionante, né? Como se nós aumentamos o tom de voz, como se o outro não... Porque a gente percebe que o outro não está escutando o que nós estamos falando. Então, a gente aumenta como se isso fizesse com que o outro nos escutasse. E não vai. Então, nessa hora, o silêncio é a melhor resposta. É uma ação positiva, nesse caso. Não é o silêncio que ignora, não é o silêncio daquele que, deixa pra lá. Não, não é esse o silêncio. É o silêncio da percepção, que aquele momento não é o momento. É também a ação positiva que Jesus nos mostrou muito bem ao longo da sua passagem aqui no orbe terrestre, de como falar. Jesus, quando era questionado, ele não falava assim, você está errado, não é bem assim. Você não está... Você está errado nas suas filosofias, na sua concepção de mundo. Cadê? Esse é egoísmo. Ele não dizia isso. Ele trazia uma parábola de modo que você raciocinasse, refletisse sobre o conceito ali incluído. Ou seja, amar nessa ação positiva é auxiliar o outro também. E se auxiliar também, isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas auxiliar a ação positiva é fornecer meios para que o outro também se auxilie, sem humilhar. Dentro da ação positiva, cabe também aqui nós falarmos um pouquinho sobre o auxílio que nós damos para aqueles que necessitam. E aqui vamos ampliar, não estou falando daqueles que necessitam apenas da questão material, mas daquela questão também moral. Aqueles que se encontram sob uma dor fortíssima, tanto uma dor de cunho moral, como uma dor por ter perdido a sua situação, por ter perdido o seu sentido. Também é uma cunho moral. Mas imagina, vamos colocar um exemplo concreto. Algumas pessoas as pessoas perderam coisas, não só familiares, bens materiais, né, em Petrópolis, recentemente com as enchentes. É uma dor que nós, querendo ajudar, por vezes podemos ter uma atitude que acabe humilhando ou querendo impor a nossa posição de mundo. Se eu quero ajudar, eu tenho que dar conforto, eu tenho que acolher. Não adianta eu, como espírita, virar assim, olha, a pessoa está passando por aquela situação de dor e falar, olha, não, mas Deus é soberanamente justo e bom. Se isso acontecer, vamos, calma, irmã, isso é passageiro. Os bens materiais ficam na terra, que vale a sua evolução espiritual. Gente, a pessoa está em dor, em sofrimento.
Isso é impor a minha visão de mundo àquela pessoa. Então, amar nessa ação positiva também não pode ser em excesso. A gente tem que observar o outro, olhar para o outro e verificar como chegar, como acolher, como amparar. E isso somente através do exercício que nós vamos conseguir esse tipo de consciência, de compreensão. Jesus também nos informa, né? Também nos dá essa noçãozinha, continuando a explicar sobre o amor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, nós verificamos aqui que Jesus nos dá 2 aspectos para exercitarmos esse amor. Vamos trabalhar, o amor, olha, demanda tempo, temos que ter ações afirmativas, temos que agir perante o amor, ou seja, não podemos ter uma visão apenas contemplativa do amor, temos que agir, saber agir, e também temos o seguinte, agora vamos exercitar na prática? Ame o seu próximo como a si mesmo. E agora a gente vai colocar aqui, a gente vai entrar numa área, né, que eu acho que é a parte mesmo prática da doutrina espírita em relação à lei do amor. Pelo menos foi a que eu trouxe, que eu achei que atualmente ela é bem importante. Nós temos que vigiar muito o nosso comportamento, nossos pensamentos em relação a essas questões. Amar a si mesmo, porque a gente só pode amar os outros de acordo com, né, como Jesus fala, temos que amar a nós mesmos. O amor próprio não é sinônimo de vaidade, não é sinônimo de egoísmo. O amor próprio, ele é algo que transborda do ser. Que é o ser, o indivíduo se percebe dentro de si com as suas qualidades e defeitos. E ao perceber os seus defeitos, ele observa o que deve e o que não deve corrigir. Melhor, o defeito deve o que deve corrigir e o que está ao seu alcance conseguir fazer para modificá-los, para transformarmos em qualidades. Nesse amor próprio, o que nós vivemos? E aí a gente tem que prestar atenção no mundo que nos rodeia. Atualmente, é vendido muito a questão do autocuidado. Nós temos que ter um autocuidado. Concordo, é um autocuidado. Mas quando a gente escuta, na maioria das vezes, esse autocuidado, ele está sendo acoplado única e exclusivamente ao cuidado do físico. Então, o autocuidado, ele vai além, ele extrapola o físico. Como assim extrapola? Quer dizer, tem físico, tem um componente físico nele também? Sim. O nosso corpo, nossa matéria, ela foi nos emprestada para que nós possamos exercitar todo o nosso aprendizado, para que nós possamos agir e assim desenvolvermos como espíritos. Nós precisamos da matéria para isso. E por isso ele foi nos emprestado. Então, nós temos que cuidar do corpo. Nós temos que prestar atenção na nossa alimentação, temos que ir ao médico para nos cuidarmos, temos que fazer os exames, temos que prestar atenção naquilo que você bebe, qual é a sua noite de sono. Tudo isso faz parte desse autocuidado, desse amor próprio. Só que há um exagero. Quando as pessoas começam a achar que autocuidado é somente isso. Autocuidado também deve ser observado de acordo com o momento que você se encontra sozinho, meditando ou refletindo sobre a sua vida. Momentos nos quais nos colocamos numa posição mais tranquila do dia a dia, refletindo, sendo honestos com os nossos sentimentos, honestos com a nossa forma de viver, para chegarmos à conclusão do que é necessário modificar. O desenvolvimento da espiritualidade também depende desse momento. O autocuidado também é isso. Não é só creme no rosto, não é nada contra. Digo de passagem, falo logo, uso, mas não é só isso.
O autocuidado não é só a questão física, é a questão espiritual, a questão psicológica. Se eu não estou bem com determinada situação, por que eu não estou bem? Será que é um caso de procurar um psicólogo? Será que é apenas um caso, um caso que eu consiga resolver me dedicando, estudando um pouco mais a doutrina espírita, a religião? Será que o que me falta é Deus? Que pode ser. Agora, tem casos que não. E depressão não é falta de Deus. Vamos deixar isso bem claro. Depressão tem que ser no médico, psicólogo, psiquiatra, dependendo do nível. E aí, só pessoas especializadas, profissionais especializados. Isso é autocuidado. Vivemos numa sociedade também que vive rindo. Nas redes sociais são todos rindo. E aí a gente acha que normalmente isso só afeta o jovem. Afeta muito os jovens, tá? Essa ideia de que todos são felizes, menos você. Essa ideia de que todos são bonitos nas redes sociais. Todos vivem maquiados. Todos vivem com o cabelo arrumado. Você acorda, seu cabelo não está arrumado e você não está maquiada. E tudo bem. Ah, porque eu não gosto. Tudo bem, não tem problema. Mas nós adultos também estamos sofrendo essa força. Estamos sendo compelidos a consumir determinados comportamentos que estão camuflados de autocuidado. Alguém está solicitando o controle remoto da minha tela. Eu posso recusar aqui, Ricardo? Ó, recusei, gente, desculpa. Por favor, pode recusar sim. Tá. Então, nós temos essa questão, esse esse auto-amor, esse amor próprio. E esse amor próprio, porque, se vocês repararem, quando Jesus fala, ele coloca: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, a base para amar o próximo é esse auto-amor. Se você não se ama, não tem como você amar o próximo. E por que ele colocou isso? Porque quando a gente parte esse amor próprio, se ficarmos só nesse amor próprio, não, mas eu vejo outras coisas, eu me trato, eu tenho tempo de reflexão comigo mesmo, eu penso como posso melhorar, e se mantiver ali, isso se cristaliza. E cristalizando, você não evolui. Esse auto-amor, na verdade, ele tem que transbordar para que você alcance os outros, para que você saia da sua individualidade e alcance as outras pessoas que estão ao seu redor. Amando aos outros. E amar aos outros, esses outros, e aí é que a gente tem uma outra tensão, são os outros. Quem são os outros? São aqueles que nós temos afinidade e aqueles que nós não temos afinidade. Amar as pessoas com quem nós temos afinidades é fácil, tranquilo. Você gosta da mesma coisa, você assiste o mesmo tipo de filme, você lê o mesmo tipo de livro, vocês têm uma dieta alimentar similar, você compartilha de determinadas ideias iguais. Então, isso é muito fácil. A questão está em amar aos outros com quem nós não temos afinidade. E esse que é o nosso grande problema atual. Nós não estamos sabendo conviver. Nossa, Marcela, que horror, catastrófico. Não. E aí, por que eu estou falando que não é catastrófico? Porque nós temos conhecimento. Espírita tem que começar a se observar, a se vigiar, para começar a entrar nessa área do amor ao próximo com quem não tem afinidade. Não estou dizendo que você tenha que concordar com o próximo que tem ideias contrárias às suas. Não estou dizendo isso, mas nós temos que saber conviver. Conviver, para que possamos compreender depois. Lembra o degrauzinho do tempo que é necessário para que nós possamos começar a desenvolver a lei do amor. E isso só agindo. Nesse momento, quando eu estava preparando o estudo, nós estamos no ano 2022, um ano de que teremos eleições presidenciais. Casa Espírita não é local de questões político-partidárias.
Mas as questões morais relativas ao nosso comportamento nesse período, sim. Do que eu estou falando? Tivemos as eleições passadas, nós tivemos casos de brigas familiares, amigos, porque tinham ideias diferentes. Ah, mas eram ideias conflitantes? Diga da forma como você quiser. Eram pessoas que não tinham afinidade política. E aí tivemos brigas familiares, pessoas que deixaram de se falar. O Natal, as pessoas relatam que o Natal foi tenso, tem pessoas que não se reuniram. Olha que situação. E nós vamos passar por essa situação novamente, porque não temos algo a aprender com isso, não é? Então, vamos começar, desde já, a refletir sobre isso. A questão, nós temos que entender que, embora as pessoas tenham um posicionamento político diferente, não há problema nisso. Você, como espírita, você tem conhecimento. Então, você tem que saber proteger a psicosfera ao seu redor e a sua psicosfera, praticando a lei do amor. Que você sabe que o fim último de todos é que nós amemos uns aos outros como a nós mesmos, sem qualquer tipo de distinção. Então, nós temos que chegar lá. Sabemos também que a família, eu vou tocar no campo familiar, sabemos que nós, quando nós reencarnamos dentro de um planejamento reencarnatório. E estamos inseridos numa determinada família porque necessitamos aprender a conviver em família. Sabendo disso tudo, nós espíritas, diante de uma situação conflituosa por ideais, nós temos que entender qual é a nossa posição, como devemos agir. E, infelizmente, eu tenho visto 2 posicionamentos que assim, me incomodam muito, porque eu começo a refletir. E depois, se alguém, depois da palestra, fala assim, olha, Marcelo, não concordo, vamos refletir juntos? Estou super afim. Então, são duas frases que eu tenho escutado, não só em relação à política. Eu trouxe a questão da política para ficarmos atentos, mas em relação a tudo. Tá? A questão alimentar, dos animais, não animais, enfim, tudo, em relação a tudo. A primeira é, não sou obrigada. Então, eu acho que sim. De um certo grau, nós somos todos obrigados a conviver uns com os outros. Por isso que estamos no mesmo ciclo familiar, no mesmo grupo familiar. Você tem o livre-arbítrio de não querer participar, não entrar numa discussão. Concordo. Aquele silêncio consciente que eu falei antes, saber que aquele momento não vai ser o momento de falar, que não vai adiantar falar, e se eu falar, eu posso criar um clima de mal-estar e gerar sintonia com irmãos que ainda não conheceram a palavra de amor e que vivem dessa energia. Já paramos para pensar nisso? Então, temos que observar. Não é que você vai deixar de se posicionar, mas é saber quando se posicionar. Então, não sou obrigada a conviver, não. Olha, você tem que aprender a desenvolver a tolerância. O amor ao próximo é mesmo com todas as adversidades. Nesta existência, não vou conseguir. Pode ser, mas temos que começar a trilhar, temos que começar a trabalhar. Não estamos aqui a passeio. Então, essa frase é uma que me incomoda muito. E a outra, que eu vejo que, assim, que traz essa questão também, que é aí que eu vejo que eu acho que é aí que reside até um grau um pouquinho maior de perigo. É quando as pessoas estão imbuídas da sua noção de verdade, querem impor ao outro a sua visão. E aí surgem coisas de frases assim, não posso ficar calada diante, depende. Porque às vezes o agir não é só agir com palavras, você tem agir, a sua ação pode ser através de comportamento. Se você, eu vou dar um exemplo, né, dia a dia, então, que eu já conheço pessoas que fazem, eu acho que temos que respeitar, eu não vejo nada contra, muito pelo contrário, eu achei assim, uma forma de agir positivamente, sem falar. Uma família, eles não bebem nada alcoólico,
são contra mesmo, enfim. E bacana. Então, eles fazem o seguinte, na minha casa não entra. Então, você tem festas, você tem aniversários, você tem comemorações, mas não entra bebida alcoólica. Eles estão corretos. É uma forma de agir, eles estão defendendo o ideal deles, olha, a posição deles, sem qualquer conflito. E aí, você acata, você respeita e entende a mensagem. E aí, numa situação, você pode até conversar. Mas qual é a situação? Mas porque, olha, por isso, aquilo, tá? Então, você dialoga e você amplia o seu conhecimento. Você cresce. Eu dei esse exemplo porque eu acho que é o mais básico, concreto. Mas essa forma, já ouvi, temos que falar. Temos que falar. Quando você tiver oportunidade de defender, não, porque Deus é soberanamente justo e bom. Concordo, e vamos falar, vamos propagar. Vamos propagar o espiritismo, a doutrina. Vamos propagar a lei do amor. Mas sabendo no momento certo de fazer. Não adianta, numa situação esdrúxula no qual as pessoas estejam num grupo criticando ou duvidando da existência de Deus, e estão aqueles ânimos acirrados, aquela coisa toda, eu levantar o dedo, gente, mas olha só, não é assim, e vir com todo o conhecimento espírita, ou pouco conhecimento espírita, diz que de passagem, que eu tenho, para tentar elucidar. Eles não vão ouvir. E quando você se acha imbuído da razão ao ponto de querer impor ao outro, é um alerta. Porque, na verdade, o seu orgulho está aí, piscando. E com o seu orgulho piscando, adivinha quem se aproxima? Amigos que vão se utilizar disso, dessas brechas que você dá, que nós damos, para estar do nosso ladinho. São as obsessões simples. Olha como é trabalhoso essa questão do amor. O amor, a gente tem que amar os outros, não afins, e a gente tem que compreender o nosso limite de ação. Agir sempre. Mas como? Esse limite como? Como eu vou falar? E eu acho isso é tão necessário, tão necessário. Nós vivemos num mundo onde as redes sociais, elas pulam, elas vibram, os jovens se utilizam muito dela e tudo é muito polarizado, é sim ou não, é a favor ou é contra, é preto ou branco, está tudo tão polarizado, e é tão necessário nós aprendermos a amarmos uns aos outros, mesmo com todas essas diferenças, que fica complicado a gente explicar e a gente falar numa zona de gritaria, uma zona de bagunça, de palavras ditas ao caso, palavras ditas com efeito, sem qualquer sentido por trás, sem qualquer compreensão do que se diz. Não adianta, por exemplo, você virar para um jovem e explicar para ele, como nós estávamos falando de determinadas situações, que, por exemplo, um caso que nós já tivemos, que nós já falamos, não foi um caso, foi uma situação de evangelização, que o feminismo, o pessoal falando, pô, beleza, e aí nós começamos, ok, e em casa, vocês fazem o quê? Vocês auxiliam a mãe, a avó, a responsável? Ou vocês deixam tudo? Porque é muito bacana você falar de feminismo e apoio às mulheres e não ter esse olhar para a mulher que está dentro da casa com você. Será que a gente ama a nossa mãe, nossa responsável, nossas avós? A gente olha para o outro com esse mesmo olhar? Exatamente isso. Isso faz tudo parte dentro da lei do amor. E nós temos que nos vigiar cada vez mais para não sermos absorvidos por essa onda de negatividade, essa onda que, por vezes, transforma uma simples reunião familiar numa discussão política sem fim, na qual terminam se brigando e pessoas que se amam zangadas entre si. Então, vamos vigiar bem esse nosso comportamento, vamos aclarar nossas ideias. E, só finalizando essa questão, para a gente perceber como é que nós esquecemos desses detalhes.
a espiritualidade sempre nos disse, sempre nos informou que na fase de transição vai ter uma leva de espíritos que não querem essa transição. Porque eles estão confortáveis, porque eles não querem modificar. E como ninguém gosta de ficar sozinho, eles não querem nos deixar também modificar. Eles querem que todo mundo fique com eles. E muitos serão os movimentos para que a gente se desagregue, para que essa lei do amor não tenha o seu cunho, não seja realizada, não seja trabalhada, essa sementinha do amor que nós temos não seja trabalhada, que nós não possamos refletir sobre a doutrina espírita, ampliando nossos conhecimentos, ampliando nossa visão de mundo. Tanto é que aí eu lembrei, no livro Aconteceu na Casa Espírita, ele foi a primeira edição dele, acho que de 2001. A primeira edição foi em 2001. Ou seja, há 11 anos atrás, e nós estamos vivendo a mesma coisa, continuamos vivendo a mesma situação. Deixamos brechas abertas para que esses nossos irmãos se acoplem a nós e tentem fechar a nossa concepção, que eles tentam colocar uma cortina sobre aquilo que nós já sabemos que existe. Então, meus amigos, a lei do amor ela tem que ser aplicada no nosso dia a dia, inclusive para a proteção nossa e daqueles que estão à nossa volta. Aqui, esse trechinho é do livro Jesus e a Atualidade, psicografia de Divaldo, pelo Espírito de Ana de Ângeles, que ela fala sobre Jesus e o amor. Eu achei essa passagem fantástica. Ela fala assim sobre Jesus, né? Paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas e jovial nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Não apenas ministrava-o através das palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo, especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados e aos carentes. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa visão, essa mensagem de Jesus, a passagem de Jesus como um exemplo a ser seguido sobre esse amor. Toda vez que formos praticar esse amor, e nós praticamos ele constantemente, diariamente, temos que observar essas questões. Temos que parar para analisar do que adianta uma resposta rápida e ríspida sobre um assunto se eu vou criar uma animosidade. Nosso objetivo é a evolução. Então, às vezes, o silêncio é a melhor arma. Vamos falar, sim, quando convidados, e o clima. Quando as pessoas voltam, vamos conversar sobre... Vamos conversar. E aí a gente conversa e expõe os nossos pontos de vista. Explicamos o que acreditamos pela doutrina, o que nós não acreditamos pela doutrina, o que a gente... Não... Olha, isso é possível, isso é viável. Agora, nós temos que ter essa percepção e vigiar nos momentos nos quais somos incitados a nos manifestarmos para gerarmos uma psicosfera um pouco mais pesada, para criarmos um clima de distorção. Temos essa semente dentro de nós, somos filhos de Deus, temos essa sementinha do amor, bonitinha, regada dentro de nós, que tem que ser regada ali, adubada, para que nós possamos desenvolver esse amor a todos, independentemente da sua situação. A nós mesmos, tenhamos momentos de reflexão. A meditação é um bom momento, você acalma. Mas de reflexão, passeie, dê uma volta, vai olhar o mar. Vamos refletir sobre a nossa jornada. Isso é autocuidado. Vamos também trabalhar esse lado, esse amor próprio, para que nós possamos transbordar
e abranger todos os nossos irmãos que encontram o nosso lado, inclusive aqueles com quem nós temos mais dificuldades de relacionamento. É possível, porque Deus é amor e nós, como frutos, como obras dele, temos esse amor dentro de nós, que só precisa ser trabalhado. E finalizando o estudo dessa tarde, eu termino com essa imagem do nosso Mestre Jesus. Eu peço desculpa porque essa imagem, eu não consigo uma imagenzinha melhor, ela está um pouco distorcida, mas é o nosso querido Mestre. Eu gosto porque ele está de braços abertos, chamando. Na verdade, ele não está de braços, ele está nos convidando para a gente ir junto com ele e sorrindo. Que espírita tem que sorrir porque conheceu a verdade. Nós temos que trilhar o nosso caminho. E a gente chora de vez em quando, sente, somos seres imperfeitos e estamos na caminhada. Mas alegres porque temos o conhecimento e temos a oportunidade de evoluirmos e nos encontrarmos com o Pai. Boa tarde a todos. Um ótimo domingo. E obrigada.